Olá meus irmãos, minhas irmãs, salve Maria Imaculada, sejam bem-vindos, bem-vindas mais uma vez ao Maria Rainha da Paz, o seu canal mariano do YouTube. Eu sou o Tarcísio Gonçalves, que alegria ter vocês aqui novamente para mais um vídeo de fortíssima evangelização à luz do Santo Evangelho, né? O foco do nosso canal é esse, com certeza, que é a evangelização verdadeira à luz do Santo Evangelho de Jesus Cristo, a fim de resgatar almas, a fim de preservar a nossa alma no caminho da santidade, no caminho de Nosso Senhor. O maior sonho de Nossa Senhora realmente é esse, é ver um povo santo sendo formado, é ver um povo santo caminhando sobre essa terra, marchando para a vitória e resgatando o maior número de almas que encontrar pelo caminho. Então o nosso canal ele quer proporcionar isso. Nós queremos cada vez mais ser usados por Nossa Senhora para cumprir esse desígnio tão maravilhoso de Jesus. Se você ainda não se inscreveu aqui no Maria Rainha da Paz, vem aqui embaixo, se inscreve rapidinho, tá? Não custa nada. Você vai receber todas as novidades que virão em seguida. Nosso canal terá mudanças, teremos conteúdos diversificados a partir de 2020, graças a Deus. Agora com a Adriana, minha esposa, graças a Deus, ela tem feito uma grande diferença nas lives, né? Todos os dias aqui no canal, gente, temos lives, orações ao vivo a partir das 9 horas da noite, vale a pena você conferir, tá? Graças a Deus, muita gente sendo tocada pela mão de Deus, né? Não porque somos nós, eu, Adriana, mas porque a Nossa Senhora. A gente pede muito que Nossa Senhora passe na frente, pise a cabeça da serpente e abençoe as famílias. Meus amados, hoje, trazendo um vídeo, tá? Esse vídeo aqui vai ser um pouquinho demorado, tá? Já vou avisando vocês, mas quem realmente ama Jesus, quem realmente quer salvar a tua alma, fica até o final, tá? Vai para um lugar relaxado, onde você possa escutar sem interferências, que nada possa distrair você. Já vamos clamar o Espírito Santo para isso, tá bom? O vídeo de hoje, meus queridos, nós vamos falar sobre uma das melhores visões e reflexões em relação à condenação ao inferno que eu já li, sabe? Algumas pessoas, antes de mais nada, né? Algumas pessoas vieram me questionar no WhatsApp, né, sobre o conteúdo do nosso canal. Falaram para mim assim: Tarcísio, Adriana, mude um pouquinho o conteúdo, né? Façam conteúdos um pouco mais alegres, né, um pouco mais positivos. Vocês só falam de inferno, purgatório, condenação, fim dos tempos. Bom, meus amados, vale lembrar que nós estamos nos tempos pré-apocalípticos, os tempos da pré-parousia. Logo, logo, Nosso Senhor retorna aqui nesse mundo. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, mas vou falar novamente aqui. Olha ali, ó. Agora é 1h15 da manhã. Eu olho para esse céu escuro e fico pensando, nossa, e se for hoje os 3 dias de trevas, previstos com tanta firmeza por São Padre Pio de Pietrelcina e por Nossa Senhora? E se acontecer hoje, será que eu estou preparado? Ou será que eu estou brincando de ser um cristão? Ou será que eu estou brincando com a minha salvação? Poxa, tantos padres, tantos bispos, tantos youtubers, né, vem vindo falar comigo sobre essa forte evangelização, sobre essa urgência, né, de conversão, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, onde as pessoas parecem que se apostataram de vez. As pessoas no mundo parecem que foram dominadas pelo maligno, a fim de que não querem mais saber de ouvir o nome de Jesus, né? Esse evangelho aí sendo adulterado nas igrejas, onde escuta-se aquilo que quer ouvir e não aquilo que se precisa ouvir. A palavra conversão, compromisso, sacrifício, jejum, penitência, né, o terço, a seriedade no serviço a Jesus Cristo, não se prega mais. Então, será que a minha alma está preparada hoje, caso Nosso Senhor volte? Eu não sei o dia que Ele vai voltar. Você não sabe, nós não sabemos. Mas Ele deixa claro na palavra que será num dia em que ninguém estiver esperando. Vai ser rápido, porém vai ser um dia terrível, o dia do julgamento. Gente, Mateus capítulo 25, tá? Vamos já fazer uma alusão aqui, àquilo que vem nesse vídeo. Você já imaginou escutar de Jesus a frase: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para Satanás e seus seguidores, e seus anjos, né? Todos aqueles que serviram a Satanás nesse mundo, que se afastaram da luz divina, foram tocados por Jesus, mas desprezaram essa luz, chutaram a salvação da tua vida. Ou seja, se ganharem a condenação eterna, haverá choro, ranger de dentes por toda uma eternidade. O que falta para a gente é ter uma noção dessa proporção de tempo.
Eternidade, meus amados, nunca mais terá um fim. Aqui nesse mundo, se nós passamos por uma tribulação, nós logo queremos nos livrar, não é verdade? Nós não aguentamos sofrer um dia aqui. Um dia, às vezes nem meia hora. Né? Eu conheci uma vez uma pessoa que foi presa, né, injustamente, e ela veio me relatar: Tarcísio, eu sofri tanto naquela cadeia, nessas 12 horas, que pareceram que foi 3 anos. Né? Pareceram que foram 3 anos de sofrimento. Foi 12 horas apenas. Você imagina sofrer algo, nossa, não tem nem como falar. Torturas eternas, inimagináveis, porque no inferno não haverá um pingo do amor de Deus. Ali é ausência total. Agora Paulo já vem dizer em seu livro: o mais terrível do inferno é a ausência de Deus. Aqui nesse mundo, né, a mais terrível prisão, por exemplo, você ainda encontra a misericórdia divina. Porque ele não voltou para esse mundo ainda. Né? Esse mundo pode estar um lixo, pode estar uma desgraça, pode estar ruim, porém temos ainda a misericórdia de Deus, que nos ampara e que nos proporciona uma segunda oportunidade. Porém nós estamos brincando. Nós estamos brincando com a nossa salvação. Quando chegar o dia final e nós formos condenados ao quinto dos infernos, não poderemos chorar, espernear, não vai adiantar mais. Nós tivemos todas as oportunidades possíveis aqui. São profetas vindo pregar para a gente. Né? Maria tem aparecido em Anguera, por exemplo, em Medjugorje, chamando, apareceu lá em Akita. Né? Que aparição, hein, gente, lá em Akita, para a vidente Agnes. Penitência, jejum, muita oração. Em Anguera ela tem pedido terço, a Santa Eucaristia, a seriedade no compromisso com Cristo, mas nós escutamos, entra por aqui, sai por aqui. Maria tem sido muito paciente com o mundo, porque ela ama demais a humanidade, então ela quer a salvação. Mas nós, às vezes, parece que não queremos. Eu falo por mim. Tem hora que eu me pego ali, numa situação de pecado, e eu digo: nossa, eu fui instruído por Nossa Senhora. Por que nesse momento eu não clamei o Espírito Santo? O que falta em mim para acontecer isso? Essa intimidade, né? Então, gente, assim, nós prezamos aqui no nosso canal por essa evangelização, tá? Uma evangelização forte, autêntica. Por quê? Quando o Paulo e eu retomamos o canal Soldados Católicos em 2016, né, lá o nosso antigo canal Soldados Católicos, né, nós vimos uma defasagem na igreja em relação a uma séria evangelização. Né, pregações fracas, TLs, né, do Dia da Libertação, um falso evangelho sendo difundido sem que as pessoas soubessem, um comunismo, um marxismo dentro da igreja, enfim, o buraco é muito mais profundo, você sabe disso. Você sabe que muitos pregadores têm sido comprados por Satanás. Grupos que vêm travestidos de bons samaritanos, que vão atender aquela população, porém que infiltram ali uma teologia contrária ao Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que vai afastar as pessoas da salvação ao invés de aproximá-las. Eis por que temos que ler a Palavra de Deus diariamente. Ter o Santo Evangelho, ter as cartas de São Paulo na ponta da língua. Gente, os tempos estão aí, são os tempos finais, a decisão é minha, a decisão é tua, tá certo? E hoje vamos ler um texto, tá? Um texto tão maravilhoso. Quando eu li esse texto, vamos dizer, né? Ele está no Instituto Plínio Corrêa. Deixa eu pegar aqui para vocês. Quem não conhece, tá? O guerreiro chamado Plínio Corrêa, gente, estude um pouquinho sobre ele, porque vale muito a pena, viu? Plínio Corrêa de Oliveira foi um guerreiro, foi um militante católico, que defendeu a fé católica, a fé tradicional. Foi um homem muito santo aqui nessa terra. Só para vocês terem uma ideia, pelo Wikipedia, olha. Ele foi um líder intelectual católico brasileiro. Só para ler a primeira linha aqui, para não ficar muito demorado. As funções mais notáveis que exerceu foram a de escritor, conferencista, advogado, professor catedrático de História na Pontífice Universidade Católica de São Paulo, a PUC, o deputado mais votado no Constituinte de 34, jornalista, líder congregado mariano, fundou a Ação Universitária Católica na Faculdade de Direito de São Paulo, fundou o mensário Catolicismo, presidente da Junta Arquidiocesana da Ação Católica e prior carmelita III. Olha, e também ele é conhecido por ser o principal fundador e primeiro presidente do Conselho Nacional da Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade. Nossa, o nomezinho é bem complexo, né?
Conselho Nacional da Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade. Gente, ou seja, e dentre as várias conferências que ele proporcionou, né, uma mais santa que a outra, vale muito a pena você estudar quem foi Plínio Corrêa de Oliveira, e vale muito a pena você visitar o site Instituto Plínio Corrêa, tá bom? Você vai encontrar ali na íntegra várias conferências que ele fez, várias pregações. Você verá o que é uma pregação autêntica, uma pregação católica, tradicional e que vai nos levar ao céu. Hoje eu trago para vocês uma conferência que ele fez, tá? Essa conferência eu só não tenho certeza da data. Tá? Ele faleceu em 95, não sei se foi em meados dessa época, mas o que importa é o conteúdo aqui dele, que é a Meditação do Inferno, né, segundo Santo Inácio de Loyola. Olha só o que o Espírito Santo proporciona. O próprio Deus vem nos alertar, através de santos profetas, o que seria o inferno, o que na verdade é o inferno. Né? Mas aí você vai dizer para mim, nossa, mas eles visitaram o inferno, isso foi muito tortuoso. Não foi, gente, sabe por quê? Porque puderam visitar o castigo eterno que os condenados sofrerão, para que pudessem trazer à tona isso aqui e proporcionavam, dizer, a conversão de muitas pessoas. Eles não foram condenados ao inferno, apenas visitaram. Teve sequelas? Teve, né? Ficaram traumatizados, assim como ficou Santa Faustina. Porém, os frutos de conversão foram vários. Vale muito a pena você conferir, tá? A história desses santos que tiveram a oportunidade de estar no inferno, por um breve momento, para que trouxessem para cada um de nós, né, esse alerta. Convertei-vos e crede no Evangelho, tá bom? De coração, sem falsidade. Se não conseguimos, Maria está aqui para nos ajudar. Vamos então clamar ao Espírito Santo, tá? Peço um pouquinho para vocês de paciência, porque o texto é um pouquinho longo, mas esse vídeo é uma pregação. Isso aqui não é um vídeo rápido, então fica até o final para que você beba cada linha daquilo que foi dito pelo nosso guerreiro Plínio Corrêa de Oliveira, tá bom? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por Nossa Senhora, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa, que crave em nosso coração e nada nos perturbe, mas que em nosso coração, através daquilo que vamos receber, ó Mãe, que possamos nos converter, que possamos acordar para a vida, que possamos acordar para esses tempos pré-apocalípticos em que estamos vivendo e que tenhamos uma mudança radical de vida. Aceitemos ao Teu Filho Jesus no fundo do nosso coração. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Para que Maria passe à frente desse momento. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu et mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra os embustes e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, tantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. São Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, de fato Jesus já nos previu sobre o inferno, né? Em várias passagens, Nosso Senhor vem nos alertar, né? Tanto quanto ele foi exorcizar aquele homem à beira do lago que estava possuído por legiões de demônios. No momento em que ele exorcizou, o que aconteceu? Os demônios disseram, não nos mande para o inferno. Se nem os demônios querem ir para o inferno, por que será? É um lugar de tormentos, gente. Aquela parábola do rico e do Lázaro, né? Lucas 16, versículo 19 ao 31. Quando aquele rico, avarento, foi condenado ao inferno, ele dizia, pede para que Lázaro molhe a pontinha do dedo para me refrescar aqui nesse lugar de tormento. Ele não aguentava mais nem um segundo ali.
porém já era tarde. Então, meus amigos, vamos, família, acordar para a vida, tá certo? Lá em Apocalipse 9, vai dizer o seguinte, a partir do versículo 1. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que lá do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Gente, então, nesse instante, vamos prestar atenção naquilo que vai nos dizer o Plínio Correia sobre o inferno. Repito, é a melhor visão, é a melhor pregação que nós temos praticamente sobre o que acontece com aquela alma no instante em que ela é condenada, tá certo? Vamos lá, assim ele começa. No inferno, aqui ó. O inferno é um lugar onde verdadeiramente há fogo, presta atenção. O primeiro ponto é o seguinte, o inferno é um local onde há fogo verdadeiramente. Há uma porção de gente que pensa, as almas não vão para o inferno, porque a alma não ocupa lugar. O inferno não é um lugar, isso não é verdade. O inferno é um lugar, e um lugar material, onde há fogo, mas fogo mesmo, fogo que queima de verdade. Essa é a verdadeira doutrina católica. No inferno, o homem sofre tudo o que é possível sofrer. O segundo ponto é que, no inferno, o homem sofre no corpo e na alma tudo aquilo que lhe é possível sofrer. O que significa tudo aquilo que lhe é possível sofrer? Há um certo nível de sofrimento que o homem não consegue suportar, e pelo qual ele pode vir a morrer de dor, por exemplo, o infarto cardíaco. Eu tenho ouvido dizer que o infarto não mata porque perturba o organismo, mas mata porque a dor é tão intensa que a pessoa não a suporta. Eu já vi pessoas padecendo de infarto, minha vizinha, por exemplo, isso foi em 2006. Realmente é um sofrimento, viu, gente? No inferno não há essa dor mortal, porque o homem no inferno não morre. Há isto sim, toda dor que seja imaginável ao homem, na alma e no corpo, mas que não vai além daquela que a pessoa aguenta sem morrer. Olha, gente, mas não vai além daquela que a pessoa aguenta sem morrer. Para termos uma ideia, vamos imaginar, por exemplo, uma máquina que esmaga a falange do dedo de um homem. Ela pode ocasionar uma grande dor, mas ao final, esmagada a falange, chega um momento em que acaba de doer. O sofrimento pode durar um tempo maior ou menor, mas vai ter um fim. Agora, imaginemos uma falange triturada, não por uma máquina, mas por um peso, por exemplo, o pão de açúcar. Simplesmente o pão de açúcar virado com a base para cima e o cone para baixo, apoiado na falange de um homem. E a falange fica íntegra, com o pão de açúcar pesando em cima. É uma coisa que pode nos dar uma ideia desse conceito de tudo quanto é possível sofrer. Aliás, nós não podemos nem um pouco ter a ideia, nem imaginar tudo quanto é possível sofrer, tanto na alma quanto no corpo. Agora vem o tópico, sofrer eternamente. Terceiro ponto, o inferno é eterno. Em que sentido ele é eterno? No sentido em que ele nunca passa. As dores do inferno são fixas, nunca diminuem em absolutamente nada. Quer dizer, a pessoa que está lá não pode ter nenhuma esperança de melhora, em sentido algum da palavra, porque se a tivesse, caberia nisso uma só alegria. Vamos dizer, por exemplo, um homem que tivesse o pão de açúcar pesando sobre a falange. Ele vem avisar que teria só meio pão de açúcar daqui a quinquilhões de anos. Ele passa quinquilhões de anos esperando a hora em que aquilo vai pesar um pouco menos, porque para ele será um pequeno alívio. Pois bem, de fato, não há no inferno. As dores são contínuas por toda a eternidade. São estes os pressupostos da meditação sobre o inferno. Agora vai dizer o seguinte: quais são os sofrimentos do inferno? Hierarquia dos sofrimentos da alma e do corpo. Presta atenção agora, gente. Santo Inácio de Loyola nos fala dos sofrimentos da alma e do corpo. Nós vamos sondar um pouquinho quais são os sofrimentos da alma e depois os do corpo.
Pode parecer à primeira vista que os sofrimentos da alma são mais suaves do que os do corpo. Eu ouvi falar de uma pessoa que fez uma operação de laringe, extraiu as amígdalas. Ele disse que isso doeu tanto que pensava assim: meu Deus, dai-me qualquer sofrimento na alma, contanto que eu não sofra do corpo. Esse coitado não tinha nunca sofrido verdadeiramente na alma, porque os sofrimentos da alma são 1000 vezes mais atrozes do que os do corpo. A moderna arte de torturar. Não houve época que levasse tão longe quanto a nossa a arte de torturar as almas. Nós sabemos que os carrascos de campos de concentração, nazistas, comunistas, etc., a levaram até o inimaginável. Eles aplicam injeções que produzem delírios horríveis. A pessoa vê figuras monstruosas, fica com pânicos pavorosos, sente angústias, por onde tem vontade de sair de dentro, da própria pele. Sua frio, geme e brada. Tudo isso, mas como efeitos puramente dos nervos e da sensibilidade da alma, em que a pessoa depois é descomprimida. Por exemplo, eles aplicam outra injeção e a pessoa arrebenta de dar risadas. Dão uma outra e a pessoa se arrasa de tanto chorar. O corpo não foi tocado em nada. São apenas os efeitos dos nervos sobre a alma, que produzem uma tortura perto da qual qualquer tortura do corpo, dizem os que passaram por esses tormentos, é insignificante, por mais terrível que seja. Só colocar o óculos, gente, que está meio difícil a leitura aqui. Vamos lá, continuando. Isso é compreensível, porque a alma é o princípio mais nobre do ser humano e o que tem mais vida. Portanto, é o que tem mais capacidade de sofrer, pois aquilo que é mais vivo tanto é capaz de gozar mais quanto de sofrer mais. Tomemos como exemplo uma planta. Ela tem menos vida do que um animal e, portanto, não sofre, pois não tem sensibilidade. O homem tem mais vida do que um animal, logo ele sofre muito mais, porque a inteligência faz o homem sofrer muito mais do que o animal irracional. Os hospitais. Tomemos outro exemplo. Nos hospitais, os sofrimentos são físicos. A pessoa está lá porque o corpo está doente. Entretanto, há sofrimentos maiores. Em grande número de casos, o horror que a alma sente à vista do sofrimento do corpo é maior do que o próprio mal físico. Em geral, as pessoas sofrem mais com o medo da morte do que com a própria morte. Há inclusive casos de gente que se mata de medo de morrer. Nossa, forte isso, né? O medo de morrer piora às vezes que a própria morte. Em uma cidade do interior do estado de São Paulo, no começo desse século, um cometa muito brilhante apareceu. Aquele pessoalzinho do povo meteu-se na cabeça que era o fim do mundo. Um preto que havia na cidade jogou-se num poço para morrer, de medo de morrer. Quer dizer, o pavor da morte leva o indivíduo a sofrer mais do que com a própria morte. Tome como exemplo a execução capital de Luís XVI. Contam-nos que ele acordou de manhã, na hora de costume, e o criado lhe disse: Senhor, chegou a hora. Ele estava na prisão e pôs-se a rezar. Luís XVI ouvia, de todas as distâncias da cidade de Paris, tambores batendo, sinos tocando, cornetas soando. Era o poviléu revolucionário que estava se armando para ir à praça assistir à morte dele. Ele saiu de carro, rezando no breviário a oração dos agonizantes. Quando chegou à praça, hoje chamada de Concórdia, e onde estava a guilhotina, viu aquele povo imenso. No que é que ele sofreu mais? Nisto e chegar até a guilhotina, ou na hora em que a guilhotina caiu e cortou o pescoço dele? Evidentemente, essa perspectiva da morte é algo que apavora muito mais o homem do que a própria morte. Há condenados à morte que têm uma espécie de pressa em morrer logo. É o tormento da alma que o homem sente pelo medo da morte. Tormento este que lhe parece pior do que o do corpo. Ora, no inferno, o homem tem todos os tormentos da alma e de sensibilidade possíveis. Ao lado disto, existem todos os possíveis tormentos do corpo.
Veremos daqui a pouco no que esses tormentos consistem, e com isso, o auge da infelicidade que é o inferno, a coisa verdadeiramente monstruosa que é o inferno. Esta é a ordem que Santo Inácio de Loyola põe na meditação. Vê a unção do Espírito Santo, né, que tinha Santo Inácio de Loyola. Vê que as palavras dele nos colocam, vamos dizer assim, no âmbito da pessoa que está sofrendo isso aqui tudo. Olha, gente, por isso que temos que rezar muito, tá? O que vai vir agora pela frente, você vai ver que começa a ficar mais forte o texto. Parece que nós vamos estar presentes no sofrimento daquela pessoa que está sendo condenada agora ao fogo eterno. Presta atenção. As dores do corpo. Parece, entretanto, mais psicológico falar primeiro dos tormentos do corpo e depois dos tormentos da alma, já que assim nós os realizamos melhor na imaginação. Depois poderemos nos aprofundar nos tormentos das almas. Em que consistem os tormentos do corpo? O corpo humano é capaz de toda espécie de sensibilidade, à dor, à indisposição, o mal-estar, há 1000 formas de sofrimento do que o corpo é capaz. O corpo no inferno sente todas as indisposições de um indivíduo que tivesse todas as doenças possíveis, juntas, ao mesmo tempo. Quer dizer, tivesse no coração a dor do infarto, tivesse nos olhos o tormento produzido por um tumor em cada olho, tivesse na espinha dorsal e com reflexo em todo o aparelho sensitivo, os efeitos de um canivete de foto que estivesse continuamente cortando a espinha de alto a baixo e triturando e esmigalhando com todos aqueles colapsos e aquelas dores. Tivesse no estômago todas as náuseas possíveis. A náusea é uma das sensações mais desagradáveis que pode haver. Mas ao mesmo tempo tivesse no fígado toda a sensação de uma pedra enorme que não passa e que o congestiona. Tivesse todo o mal-estar de um homem com o sangue altamente infeccionado, no qual corressem continuamente os piores toxinas e os piores venenos. Das narinas saísse continuamente o pus mais asqueroso, nos ouvidos houvesse vermes roendo continuamente os tímpanos e produzindo dores de estalar continuamente. Em uma palavra, que houvesse em cada célula de sua sensibilidade a maior dor e aquela célula é capaz de maneira que ele sentisse continuamente, eternamente, sem noite e sem dia de interrupção, milhões de martelos se descarregando sobre ele, comprimindo e chagando continuamente o seu corpo. Pois bem, tudo isso é uma imagem irreal, uma fraca imagem dos tormentos que o corpo sente no inferno, porque os sofrimentos do inferno são incomparavelmente piores do que esses. Esses são tormentos que nós podemos imaginar, mas os tormentos do inferno são estritamente inimagináveis. O fogo do inferno e o fogo da terra. Para se ter uma ideia disso, Santo Inácio de Loyola faz a comparação entre o fogo do inferno e o fogo da terra. Todos certamente já viram aquela chama da Petrobras na descida de Santos. Quando se vai à noite, causa uma certa impressão. Ninguém gostaria de ser condenado a viver dentro daquela chama, queimando-se eternamente. Bastaria propor a alguém que pusesse a mão na chama, ou somente o dedo indicador, que ele sustentaria uma batalha de anos para evitar isto. Pois bem, disse Santo Inácio de Loyola, que o fogo do inferno é mais devorador do que o fogo da terra, de tal modo que, se colocasse um rochedo, podemos pensar no pão de açúcar de novo, no fogo do inferno, ele se consumiria imediatamente, a ponto de não restar senão um monte de cinzas. Esse é o fogo do inferno. Agora imaginemos um corpo vivo, porque o que vai para o inferno não é o cadáver, é o corpo ressuscitado e com toda a vida, posto eternamente num fogo capaz de, num segundo, liquefazer e queimar completamente o pão de açúcar. Este é o castigo que sofre um homem jogado no fogo do inferno, e isto por toda a eternidade. Outra vez ele acentua isso. O corpo não se desintegra, ele é continuamente queimado, e nunca o seu corpo se desintegra, nunca morre, nunca acaba, de maneira que a chama ao mesmo tempo torra e o mantém íntegro. O tormento que ele tem ao cabo de 5 quinquilhões de anos é o mesmo que ele tem no primeiro momento em que tocou naquele fogo. É aquela chama devoradora que não para, não para, não para.
Por cima do homem queimado, as dores intensas externas. Além dessas dores, as sensações desagradáveis, sons horríveis, cheiros pútridos, coisas trágicas de ver. Cacofonias monstruosas, dores nos sentidos, no paladar, a sensação de comer as matérias mais purulentas e asquerosas continuamente. Essa é a situação de um condenado ao inferno. O que pode acontecer a uma pessoa em estado de pecado mortal que, ao atravessar uma rua, de repente é pega por um automóvel? Gente, eu vou repetir isso. O que pode acontecer a uma pessoa em estado de pecado mortal que, ao atravessar uma rua, de repente é pega por um automóvel? O automóvel pega e dá-se aquilo que todos sabem. Um exclama: coitado, já morreu, chamem um padre para dar a absolvição. Depois o corpo vai para o velório, enterram. Todo mundo fica vendo apenas o cadáver, o que aliás já é uma coisa trágica de se olhar. Gente, agora ele vai dizer sobre a pessoa que morreu, tá? Em pecado mortal. O título é O Juízo de Deus, em que não há escusas. Aquele que se vê, de repente, colocado diante do juízo de Deus, passou a hora da misericórdia, o olhar de Deus, com furor inexprimível, com ódio infinito, porque em Deus tudo é infinito, o julga no relâmpago. Os defeitos dele aparecem imediatamente e ele não tem escusa. Ele é apanhado e jogado na hiena, já sabendo que é por toda a eternidade. Qual é a causa? É um desastre de automóvel, é um fato qualquer. A morte vem como um ladrão. Um amigo nosso pareceu afogado. Moço ainda, não tinha doença nenhuma, ao menos que se soubesse. Por um acidente, afogou-se de repente. Em poucos minutos ele compareceu diante de Deus. Nós temos todas as razões para achar que ele foi para o céu e que a sua alma está rezando por nós. Podem imaginar o pânico se esse rapaz se visse no perigo do inferno? Imaginem um rapaz nessas condições, que se sabe em estado de pecado mortal, sem padre para absolvê-lo. Ele sente que não está se arrependendo por amor de Deus, mas apenas por medo do inferno. Sabe, portanto, que vai para o inferno que ele teme. Aquilo foi um flash, e no instante ele cai dentro do inferno. Minutos antes, era cheio de saúde, força, juventude, bons odores, esperança de prazer e de alegrias. Gente, começou a me lembrar um pouquinho aqui da história da Glória Polo, hein? Olha, similar. Passam-se 2 minutos, 1 minuto, cai nesse auge de bem-estar para o precipício de todas as dores e de todos os horrores. Gente, basta estar vivo para morrer. E aí? É aquilo que eu dizia no começo do vídeo, como é que está hoje a nossa alma? Vale pensar agora sobre isso. Há pessoas que morrem dormindo, e acontece até com gente moça. Uma vez eu perguntei isso a um médico, professor de medicina muito conceituado. Um homem completamente são e moço pode morrer sem doença? Disse o médico. Pode. Pode ser que isso aconteça. A medicina não estudou ainda qual é a razão, mas de repente vem a morte e colhe alguém. De fato, meus caros, pode colher a mim, que estou para fazer 65 anos. Isso aqui, quem fala é o Plínio Correia, tá? É natural, mas pode de repente, nesse auditório, enquanto eu falo, um dos senhores cair morto. Se cair, será julgado. Como é que está essa alma? Alguém pode ter ideia disso? Gente, novamente aquilo que a gente fala em todo vídeo, né? Como é que está a nossa alma hoje? Estamos preparados para pelo menos ganhar o purgatório? Estamos numa amizade com Deus? Estamos amando a Deus? Pecadores, somos pecadores com certeza, mas lutamos a cada dia mais pela santidade? A cada dia mais nós lutamos para vencer o pecado de estimação que há em nós? E vencer qualquer ocasião de pecado com a nossa oração, penitência, reza do terço, Sagrada Comunhão? Temos as armas. Somos chamados por Nossa Senhora. Então, a pergunta é, como que está essa alma? Por que razão a pessoa morre? É porque Deus tem para cada um a sua medida. A certo momento, a pessoa encheu a medida. Deus lhe tira a vida. Imaginemos um desastre de avião. Em certo momento, pega fogo no avião e é uma coisa tão imediata que os corpos são encontrados carbonizados, sentados. Subitamente morreu, foi julgado. Se a medida estava cheia, caiu no inferno. E a partir daquele momento,
é aquela dor que não para nunca mais. Se quisermos ter um pouco a ideia do que significa um homem sofrer em todos os seus membros tudo quanto ele pode sofrer, imaginemos um corpo humano que seja, em todas as suas espessuras milimétricas, continuamente cortado por uma máquina de cortar frios, mas cortado em tudo, nos olhos, cortado no nariz, nos pés e nas mãos, em fatias da espessura de um papel de seda. Essa máquina continuamente o está retalhando, de maneira que quando umas rodas atravessam de um lado, outras já vão atravessando de outro. Esse homem sente então a dor do corte de todos os modos, em todas as direções, continuamente. Imaginemos ainda que sejam lâminas de metal incandescente, que queimam o homem enquanto estão cortando. Por aí temos uma ideia, mas uma ideia que não corresponde à realidade, que é uma imaginação. A realidade é muito pior do que se possa pensar sobre o fogo do inferno. Dessa forma, compreendemos o que seja o castigo de um pecado mortal. Gente, atenção agora. A mim não vai acontecer. Alguém poderia ter a seguinte sensação de segurança pensando: bom, a mim isso não vai acontecer. Eu digo que grande número dos que estão no inferno achava que com eles não ia acontecer. Em certo momento aconteceu, caíram no inferno. Por isso a igreja, na ladainha das rogações, tem a súplica seguinte: Meu Senhor, livrai-me da morte repentina, da morte em que a pessoa não teve tempo de se preparar. Por causa disso, a alma pode cair no inferno, ou pode cair em um purgatório terribilíssimo. Bom, prefiro o purgatório, né, que é a garantia da salvação, do que o inferno, que é a condenação que não volta atrás. Mas olha só, por isso a igreja tem a súplica seguinte: Meu Senhor, livrai-me da morte repentina, da morte em que a pessoa não teve tempo de se preparar. Gente, vamos tomar como base agora, né, o Gugu foi arrumar o ar-condicionado, caiu, morreu. Como é que estava a alma dele, será? Vamos rezar para que estivesse, pelo menos, em comunhão com Jesus Cristo, né? Agora, vamos lá. Os males da alma. Depois de ter visto os males do corpo, vamos passar a considerar os males da alma.